Glória a Deus, Pai do Senhor, meus amados irmãos, bom dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nesse dia. Hoje é terça-feira, 17/3/2026. Estamos no mês de março. Que maravilha, meus queridos irmãos. O Senhor tem nos abençoado diariamente. Estamos felizes pelas bênçãos derramadas do Senhor, pelos grandes livramentos que o Senhor tem proporcionado para as nossas famílias. Eu quero agradecer aos irmãos que já são inscritos aqui no canal, aqueles irmãos que estarão se filiando, se inscrevendo aqui no canal de oração diária. E nós pedimos a Deus que possa abençoar a sua vida em todos os aspectos, nos aspectos financeiro, espiritual, de uma maneira física, que Deus possa te curar das enfermidades, que Deus possa te dar livramento todos os dias da sua vida. Hoje nós temos um pão quentinho do céu para alimentar a nossa vida. Estaremos falando hoje sobre o Salmo de número 128. Já sabemos que Salmo não tem capítulos, mas são versos, são estrofes de hino, de adoração ao nosso Deus. Este Salmo 128 é o Salmo de degraus, era um salmo de cânticos de romagem que os peregrinos, ao visitar a cidade de Jerusalém, eles subiam as escadas de Jerusalém para eles adorarem ao Senhor. Mas antes disso, vamos orar por sua família. Nós sabemos que a oração é a respiração da alma, é o combustível do cristão. Estaremos orando pelos irmãos que estão sempre conosco, Leonardo de Oliveira, irmã Joselma, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe irmã Judete, irmã Aniceia, presbítero João, glória a Deus. Eduardo Maia, estamos orando por ti, Eduardo, sua família, sua esposa Eliana, Maria Eduarda e o Gabriel. Que Deus abençoe também, meus irmãos. Nossa irmã Maria Benedita está sempre conosco, a irmã Marli Araújo Cabral, irmã Marli é uma bênção, está sempre aqui conosco, a irmã Jussiana Fagundes, glória a Deus, e seu esposo Geilton, Deus abençoe sua vida. Irmã Maria José, irmã Zeza, está sempre conosco, juntamente com a sua família. Deus abençoe irmã Maria José, irmã Maria Gomes. Irmã Maria Gomes está sempre também conosco. Nosso irmão Juvenal Gonçalves de Oliveira, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Pastor Kleberson, que Deus abençoe sua vida, pastor Kleberson. Vamos orar nesse instante e incluir a vida de todos os inscritos no canal, aos irmãos que colocaram suas mensagens aqui. Façam seus pedidos de oração, meus irmãos. Coloque nos comentários do nosso canal. Estaremos lendo cada comentário com muito carinho e orando por sua vida. Senhor Jesus, estamos na tua presença, queremos te glorificar por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntamente com os teus filhos. Nós podemos colocar hoje, Senhor, uma pedra em Mispa e 100 e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, o Senhor tem nos sustentado com a tua mão, o Senhor tem nos sustentado com a sua destra, o Senhor tem nos guardado, nos livrado do laço do passarinheiro. Glória a Deus. O Senhor tem guardado a vida do Juvenal. O Senhor tem guardado a vida da família do Juvenal, do nosso querido irmão Valverde. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós oramos agora nesse instante pela vida da irmã Aniceia, pela vida, Senhor, da tua serva, a tua filha, Senhor, irmã Ivone aqui de Itaquá, com a sua respectiva família, a nossa irmã Ivone que está lá, Senhor, na França,
Jesus, abençoe toda ela e a sua família. Que o Senhor possa usá-la nesses últimos dias de forma gloriosa. Nós oramos pela vida do pastor Júlio, pela vida da irmã Eliane, que tem feito a obra do Senhor incansavelmente. Que o Senhor venha dar força ao pastor Márlio ali em Cartacho. Que o Senhor venha abençoar o pastor Jefferson Trindade ali em Rondônia, ao pastor Elifelete Domingos e toda a sua família. Senhor, o trabalho que está sendo feito lá na África, Senhor, que o Senhor possa dar suprimento ao teu filho em tudo para a glória do teu nome. Senhor, é mais um dia, é mais uma oportunidade que nós temos para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas, para em teu nome abençoar vidas. Está escrito na tua palavra. E a tua palavra, ela não volta vazia. A tua palavra é uma fonte inesgotável. A tua palavra, Senhor, transforma a vida do homem. Está escrito: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está escrito na tua palavra, Senhor, que a oração da fé, ela sarará o doente. Está escrito na tua palavra, em 2 Crônicas 7,14, a qual foi tema, Senhor, do Congresso dos Adolescentes ali no Scafide. Glória a Deus, aonde está o pastor Edivaldo, aleluia, fazendo um trabalho extraordinário para o Senhor. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, venha sarar, venha curar a terra, Senhor, venha restaurar, Senhor, ambientes que estão, Senhor, desconstruídos, ambientes que estão, Senhor, secos, ambientes que estão sem esperança, Deus, lares que estão, Senhor, ó Deus, vivendo em tempos difíceis, Senhor. Não há comunicação no lar, não há alegria no lar, não há paz no lar. Que neste momento o príncipe da paz, chamado Jesus de Nazaré, possa fazer uma obra extraordinária neste lar, nesta família, curando a dor, curando a enfermidade, restaurando, Jesus. Visita, Senhor, a Camila em Portugal, visita, Senhor, cada um dos teus filhos aqui, os membros, os inscritos aqui no canal, a irmã Rosângela Souza, a irmã Marilene, o Alvino, o Gilson Mendes de Brito. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos em todas as áreas, Senhor, abençoando de forma gloriosa. Que o teu nome venha a ser glorificado nesta família. Guarda a Joselma e toda a sua família. Guarda o Leonardo e toda a sua família. Guarda, Senhor Jesus, ó Pai querido, aleluia, a irmã Miriam Miranda, Miriam Araújo. Jesus, abençoe os teus filhos, abençoe o Caio, abençoe Jesus, ó Cristo, o Grey Max. Senhor, dê vitória ao Grey Max, o Miro Max, meu Deus, ali na Bélgica. Dê vitória, Senhor, ao teu povo. Fala conosco, meu Deus, nesse instante, através da tua palavra. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, estaremos hoje falando sobre o Salmo de número 128, que era um cântico de degraus. O Salmo 128 descreve, irmãos, a subida, os cânticos de romagem. Eles eram entoados pelos peregrinos enquanto subiam a Jerusalém para adorar a Deus. A gente precisa se esforçar para a gente adorar a Deus. Às vezes a gente quer as coisas, receber bênçãos de Deus, mas a gente não tem uma atitude de ir à igreja. Não temos uma atitude de dobrar o nosso joelho, de falar com o Criador e sermos ao mesmo tempo respondido em tempo oportuno. A Bíblia diz que a gente tem que entrar no santuário com ousadia, porque o véu do templo já foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso, comunicação sem interrupção, uma comunicação livre com o nosso Criador. Aleluia. Ore indo por trem, ore no ônibus, ore dentro da sua casa, ore pela sua empresa, ore
É tempo de nós buscarmos a Deus. Você tem uma causa na justiça, você deve apresentar a Deus. No tempo certo, o Senhor te dará a vitória. O fundamento desta mensagem é o temor e a obediência. A chave da felicidade é o temor e a obediência. O Salmo começa com uma declaração de bem-aventurado. Esta palavra quer dizer, transliterando, o bem-aventurado dentro da sua etimologia é aquele que é feliz. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E não só, ele teme e anda nos caminhos do Senhor. Felicidade secular, a felicidade daquele que não serve a Deus, às vezes é ir para festa, é beber, é jogar, é passar a noite, né? Em programas que, na verdade, não agrada ao Senhor. A felicidade da carne, uma felicidade passageira, de efêmera duração. Felicidade é temer a Deus. E o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, mas sim possuir um amor a Deus, respeitando, com reverência, o desejo sincero de obedecer à sua vontade. Nós somos livres e a nossa liberdade está condicionada à obediência, não é uma libertinagem. Agora, meus irmãos, nossa liberdade está condicionada à obediência. Eu não faço o que quero. Eu faço o que agrada a Deus. Você não faz o que você quer. Você faz o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é agradável e perfeita. A bênção na vida do cristão dentro desse salmo tem uma bênção no trabalho, na verdade, desde o livro de Bereshit, desde o livro de Gênesis, nós temos ali a sentença dada à mulher que teria dores, que teria concessões, que teria o parto com dores. A Bíblia diz que o Senhor aumentaria a sua concessão. A mulher já possuía, algumas dores no parto, mas o Senhor disse que aumentaria. Para a serpente, ia comer por o resto da vida. E houve a sentença para o homem. O homem ia viver, ia trabalhar para viver do suor do seu rosto. Suor do seu rosto. Então, na verdade, a gente não deve comer do suor do rosto de outra pessoa, mas do seu próprio rosto. Cada homem exercendo com a sua função do trabalho. Mas há uma bênção no trabalho. O fruto do esforço. A promessa é que Deus fará com que nós venhamos comer o fruto do nosso próprio trabalho. Haveria prosperidade. A prosperidade bíblica é mais do que riquezas acumuladas. A promessa nesse texto é a satisfação e a suficiência. Deus, ele nos dá a suficiência. Deus, ele nos dá para nós nos satisfazermos. E isso nós precisamos ter um contentamento. Sabe o que é isso? É você se contentar com o que você tem. Porque quando você se contenta com o que você tem, você não entra dentro do fruto da carne, que é a inveja, Você precisa trabalhar, você precisa se contentar com aquilo que Deus tem te dado, com a porção que Deus tem te dado. Claro que a gente precisa sempre buscar a prosperidade, mas a prosperidade bíblica não é acúmulo de riqueza. Prosperidade bíblica significa também ter saúde para a gente trabalhar, ter paz no nosso coração para a gente desfrutar. Aleluia. E isso a gente precisa conquistar. Aleluia. O nosso esforço para ter
paz no nosso coração. A Bíblia nesse salmo também vai falar sobre a bênção no casamento, a bênção na vida dos filhos, a bênção na vida de um lar que tenha o esposo e a esposa, um lar que tem concordância, um lar que tenha união. E isso, a família vai desfrutar de muitas bênçãos do Senhor. A esposa é comparada com uma videira, a videira como uma árvore frutífera. E isso sugere a beleza, a fertilidade, a alegria dentro do lar. Dentro do lar, no interior da casa, deve haver esta alegria. Os filhos, comparados como oliveiras, os filhos são comparados como rebentos, como brotos de oliveira. A oliveira, meus queridos, é uma árvore resistente. Vocês lembram do dilúvio? Vocês lembram da época do dilúvio? Quando as águas abaixaram do dilúvio, melhor dizendo, Noé soltou ali a pomba, né? A pomba noélica foi lá e trouxe no seu bico ramos de oliveira. Então a oliveira é tão resistente que ela suportou o dilúvio. Você também é como uma oliveira que resiste às provações, que resiste às dificuldades, que resiste aos dilúvios da vida que você passa. Os filhos, como oliveira, fala de resistência. A oliveira produz um óleo. Esse óleo é valioso, né? O óleo da oliveira. Caro, né, irmãos? Até no nosso contexto, o azeite, ele é caro, é um produto antigo, produto milenar, valioso. Aleluia. Fala de longevidade, fala do crescimento da família. O nome da família se perpetua quando a família tem filhos. Os filhos são herança, os filhos são bênção da parte do Senhor, porque quando o pai ele falece, os filhos ficam para levar o nome da família. E isso simboliza que os filhos são uma fonte de renovação, de vigor e de esperança para o futuro daquela família. Há uma esperança, o nome da família vai ser perpetuado. O salmista reforça, dizendo assim, abre aspas, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É uma garantia que as bênçãos não são por acaso, mas um resultado direto de uma vida com Deus. Você está entendendo? As bênçãos de Deus não são por acaso, glória a Deus, mas o resultado direto de uma vida com Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Uma vida com Deus traz o resultado da bênção de Deus. Há uma bênção também neste Salmo 128 sobre a comunidade. Uma bênção de longevidade. O texto diz, bênçãos de Sião, espiritualmente e individualmente reflete na sociedade. O Senhor abençoa pessoas para que elas vejam a prosperidade da sua cidade, Jerusalém, e a igreja. Nós, como membros do corpo de Cristo, automaticamente nós sendo abençoados, a igreja, os membros sendo abençoados, aquela igreja também alcançará as bênçãos. Amém, irmão Leonildo Ramos? Deus abençoe sua vida. A igreja também conquistará as bênçãos. O resultado de um corpo nutrido, o resultado dos membros do corpo de Cristo estarem recebendo as bênçãos de Deus. Aquela cidade, aquele bairro, aquele local, aquela comunidade também recebe o reflexo da bênção que está depositada na igreja.
aquele bairro. Isso é o verdadeiro avivamento. Nós lembramos também aqui aos irmãos do avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, do avivamento que houve também no país de Gales, o avivamento que houve também na Inglaterra na época de John Wesley e Carlos Wesley. Muitas boates fecharam, muitas pessoas saíram do vício. Na verdade, houve uma mudança na sociedade por causa do reflexo do avivamento. E avivamento é isso, mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de postura. Oh, glória a Deus! Nós precisamos crer, meus amados irmãos. Nós precisamos acreditar que nós influenciamos gerações. Há uma bênção sobre a sua cidade. Se você mora no estado da Bahia, Deus quer abençoar esse estado. Se você mora em Goiás, Deus quer abençoar esse estado. Se você mora em São Paulo, Deus quer abençoar esse estado. Se você mora no Rio de Janeiro, Deus quer abençoar esse estado. Deus quer abençoar o Rio Grande do Sul. Deus quer abençoar Portugal. Deus quer abençoar, meus queridos irmãos, a Suíça, a França, onde você mora. Deus quer abençoar a Bélgica, a África, todos os países com a bênção que Deus já depositou na igreja, que Deus já depositou no corpo de Cristo. Quando nós recebemos os dons espirituais, e isso dentro de uma perspectiva de Deus para a nossa vida, recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha, para mostrar as grandezas de Deus para a sua cidade. E Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, transforma o homem. Em breve ele voltará. Glória a Deus. Há um legado de geração em geração neste salmo. O salmo encerra com a promessa de ver os filhos de seus filhos, os netos, e a paz sobre o seu povo. Isso fala de uma visão longa, isso fala de uma visão cheia de propósito. Glória a Deus. Que Deus venha nos ajudar. Que Deus possa ampliar a nossa visão. Deus possa ampliar a nossa comunhão com Ele. Deus possa ampliar o nosso conhecimento dEle. Deus possa ampliar as suas bênçãos sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que Deus possa restaurar a nossa família. Que Deus venha abençoar os nossos filhos, que são herança do Senhor. Que Deus venha abençoar a nossa geração. Que nós não possamos jamais ser uma geração que não conheça a Deus. A Bíblia diz que depois de morreram, os pais que tinham intimidade com Deus, os sacerdotes que tinham intimidade com Deus, os líderes que tinham intimidade com Deus, que depois formou uma nova geração que não conhecia Deus. Eu não sei se o problema foi da geração que não passou o bastão para outra geração, não falou para outra geração a respeito de Deus, ou a geração nova que estava surgindo não deu ouvido ao que a geração antiga falava a respeito de Deus. Só que aquela geração nova não tinha intimidade com Deus. Nós precisamos se preocupar com as futuras gerações para levar essa semente boa que é o Evangelho, para levar esta mensagem aos campos, às cidades, para que o Senhor continue, e Deus não fica sem testemunha. Isso nós sabemos,
que Deus tem sempre um remanescente que vai tocar a trombeta em Sião. Deus tem sempre um remanescente que vai ser cheio do Espírito Santo. Deus tem sempre o remanescente que vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus tem sempre o remanescente, glória a Deus, que é bem-aventurado, que é feliz, que come do trabalho das suas mãos, que tem uma família frutífera, que tem uma esposa como oliveira e que tem filhos como brotos de oliveira. Essas bênçãos nos alcançarão, essas bênçãos nos acompanharão. Receberemos essas bênçãos de Deus. É necessário nós colocarmos em prática para vivermos diuturnamente as bênçãos de Deus. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está falando contigo? Você crê que Deus está me usando para te dizer: é tempo de frutificar, é tempo de florescer, é tempo de frutificar, é tempo de nós construirmos um legado na terra que glorifique o nome do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.